E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda videoaula da nossa playlist de exercícios de modelos atômicos. Essa a nossa segunda videoaula, vamos resolver aqui o exercício de número 3 da UFG de 1998, um exercício da primeira fase do vestibular. Leia o texto a seguir. Bom, é um exercício com texto um pouco grande, né? Eu aconselho vocês a ler este texto aqui primeiro, tá? Pausa o vídeo, lê o texto, olha as alternativas, tenta resolver essa questão. Olha só, aqui está o texto, tá? Pausa, lê o texto, copia, não sei. Agora, leiam as alternativas, tentem resolver essa questão antes de mim. Depois vocês coloquem o vídeo para rodar e vejam se a resposta de vocês bateu com a minha resposta, tá bom? Aí eu vou explicar qual é a verdadeira, qual é a falsa e por quê. Olha só. Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui a leitura do texto. Leia o texto a seguir. Há 100 anos a ciência admitiu o que era então considerado indivisível, ao enunciar em 1897 a descoberta de uma nova partícula que habita o interior do átomo, o elétron. O físico inglês Joseph John Thomson mudou 2000 anos de uma história que começou quando filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por diminutas porções indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos, foi denominado átomo, o que em grego quer dizer não divisível. A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro passo do que seria no século seguinte uma viagem fantástica ao micro-universo da matéria. Ou seja, há um tempo atrás, há cerca de 2000 anos atrás, os filósofos na Grécia, os filósofos gregos que começaram a ideia dos átomos, a atomística começou com a ideia de filósofos. Ainda não existiam os experimentos ou os métodos científicos, a ciência estava nascendo, a ciência nascia nos pensamentos dos filósofos. Lá eles acreditavam que o átomo era a menor partícula, a partícula indivisível, seria a partícula elementar da matéria, seriam os átomos. Eles acreditavam que não havia nada menor do que os átomos, certo? Mas Thomson, diz aqui que Thomson descobriu uma outra partícula dentro dos átomos que seria menor do que um átomo. Ou seja, se existe uma partícula dentro de um átomo, se existe uma partícula menor do que um átomo realmente, então esta partícula ela é elementar e não um átomo. Ela não pode ser dividida e não um átomo. Porque se existe alguma coisa menor do que o átomo dentro do átomo, significa que tem alguma coisa mais elementar, mais, vamos dizer assim, entendimento rápido e básico, seria alguma coisa menor, tudo bem? Então o átomo ele deixa de ser a menor partícula de todas, porque agora a gente percebe dentro dele, a partícula dentro dele, tudo bem? Então olha só, agora vamos aqui para as alternativas. Pensamos um pouco sobre o texto e aqui temos as nossas alternativas. A respeito das ideias contidas nesse texto, é correto afirmar-se que, primeiro, faz 100 anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes da matéria. É verdade, pois como descobriram que existem os elétrons que são menores do que os átomos, há 100 anos, a gente tem que pensar no ano da questão, Olha só, 1998 é a nossa questão, Ela foi feita nessa data. Em 1897, é praticamente aqui 100 anos, descobriram que os átomos, foi a descoberta do elétron, então descobriram que dentro do átomo existia uma partícula menor do que ele. Então ele não é mesmo a menor partícula, olha só. Faz 100 anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes da matéria, é verdade.
Então vou marcar aqui em verdade, né? Provavelmente essa aqui é a correta. Número 2. Os elétrons são porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos, eternos e são consideradas as partículas fundamentais da matéria. Bom, sim, uma parte aqui está correta. Os elétrons são porções indivisíveis? Sim. Não há como dividir o elétron, pois ele é uma partícula elementar, tá bom? Não se divide uma partícula elementar. Ele não é feito de outras subpartículas, partículas menores. Isso é correto. Mas eles são duros, sólidos. Bom, o elétron ele tem um comportamento de dualidade, né? Ele tem um comportamento de partícula e comportamento de onda. É um assunto um tanto quanto complexo. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo para que vocês entrem em uma outra videoaula que eu vou fazer, que eu vou explicar essa dualidade do elétron, mas não está correto por causa disso, tá? O elétron ele pode se comportar como partícula ou como onda. É uma coisa um pouco avançada já no ensino de química, mas não vai ser tão difícil assim de compreender, mas o erro está nessa parte, tá bom? Então, falso aqui essa número 2. 4. Os átomos, apesar de serem... porque aqui é tipo uma somatória, tá, gente? 1, 2, 4, 8, 16, né? É uma somatória. Então aqui a gente tem só um, tá certo? 4. Os átomos, apesar de serem indivisíveis, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Bom, os átomos não são mais considerados indivisíveis. Quando se fala em átomo indivisível, estamos falando de um outro modelo atômico. Aqui essa questão está misturando dois modelos atômicos, então é falsa, tá? Quando o átomo é considerado indivisível, não se fala em elétrons, prótons e nêutrons. E quando fala em elétrons, prótons e nêutrons, se fala que ele é sim divisível e não mais indivisível. 8 pontos aqui, ó. Com a descoberta do elétron com a carga elétrica negativa, pode-se concluir que deveriam existir outras partículas, os nêutrons, para justificar a neutralidade do átomo. Está incoerente, está errada. Por quê? Se o nêutron não tem, o nêutron ele não tem uma carga. Se o elétron é negativo, para o átomo ser neutro, ele precisa de cargas positivas que vão neutralizar essa carga do elétron, uma carga oposta que neutraliza. Os nêutrons não vão contribuir em nada para a carga do átomo, tá? Esta é falsa também. 16 pontos. A partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar as massas dos átomos. Falso também, pois já sabemos, né, na nossa playlist de modelos atômicos, que a massa do elétron é irrelevante para a massa do átomo, né? O elétron ele tem uma massa muito pequena e é irrelevante. Então, nessa questão de número 3, a única que está certa na nossa somatória é a número 1, certinho? É isso daí, pessoal.